Boa noite mais uma vez, Boa irmã. noite. Boa noite, convidados aqui presentes na sala. Estamos numa sessão de treino em que todas as quartas-feiras, a esta hora, 18 horas, temos tido esta formação. Isto faz parte do nosso desenvolvimento pessoal, em que nós nos formamos, nos aprendemos. Então, a esta hora, todos os caminhos vão dar aqui nesta sala em que fazemos a formação online. E para hoje, a semelhança dos outros treinos que nós temos feito, trazemos para a conversa um tema muito interessante, que são os carotenoides. Hoje vamos falar sobre eles, vamos ouvir o que são, para que eles servem, qual é a importância deles. E talvez antes de avançar mais, o que eu poderia dizer é apresentar-me. Eu sou Hilda Ombe, uma diamante extremamente entusiasmada por estar neste local, neste projeto, em que pessoas ajudam outras pessoas a encontrar melhor forma de viver e conviver na sociedade, fazendo com que essa sociedade se torne cada vez mais feliz, mais saudável. Então, eu sou essa pessoa que quero fazer parte, ou que estou a fazer parte já, desse desidrato, de tirar as pessoas do seu meio, um flagelo que vive sem saber o amanhã. Então, vamos ajudar as pessoas a perceberem e a entenderem o que devemos fazer para termos uma vida saudável. Então, como dizia, o tema de hoje são os carotenoides. Vamos falar de um produto que tem o nome de carotenoide. E para falar deste produto, nada mais, nada menos, chamar aqui uma diamante muito afável, muito amável, muito carinhosa, uma jovem que me entusiasma a cada dia que passa, pela sua forma de ser e estar, pelo seu empenho e desempenho. Ela é a diamante Lídia Pereira. E Lídia Pereira, se estás aí, pegue no microfone e o palco é seu. Bom, que introdução maravilhosa, muitíssimo obrigada. Boa noite, minha ave Hilda, avó, não sei como é que posso chamar. Boa noite, estimados convidados, estimados diamantes. Meu nome é Lídia Pereira. E eu quero dar-vos a todos boas-vindas a mais uma sessão de partilha de conhecimento da Eagle Team Cananeo Life. Como bem introduzido, hoje iremos falar de um suplemento chamado Carotenoid Complex, ou Complexo de Carotenoides, da Neolife. Meu nome é Lídia Pereira, eu sou distribuidora independente desta companhia já há alguns anos. Eu vivo na Matola com os meus pais, vivo também com a minha irmã, tenho uma prima também, tenho três cães e um gato. Eu sou formada em psicologia, licenciatura, né, em psicologia das organizações. Tenho também uma pós-graduação em gestão de empresas e atualmente também estou a terminar o bacharel em teologia. Bom, profissionalmente eu atuo na área de gestão de recursos humanos e, bom, estou aqui a aprender novas coisas, a partilhar assuntos novos, a conhecer mais pessoas e aos convidados eu garanto, esta companhia é extremamente feliz, saudável e benéfica para nós e para os nossos familiares. Então eu desejo que tenham todos vocês uma ótima sessão. E aproveitem não somente colher informações, como também expor dúvidas, partilhar aquilo que puderem conosco. Já agora agradecemos que os microfones sejam ligados somente quando desejarem efetivamente falar. E o mesmo nós sugerimos para as câmaras. Muito bem, então, passando diretamente ao assunto do dia,
ou da noite. Nós vamos aqui tratar de carotenoides, mais especificamente o complexo de carotenoides da New Life. Então, neste slide nós iremos encontrar os conteúdos que nos irão acompanhar durante esta apresentação. Nós vamos ver 7 tópicos, nomeadamente o que são carotenoides, onde encontrar os carotenoides, importância deles para o homem. Vamos depois tratar exatamente do Neolife Carotenoid Complex. Depois vamos ver um teste que foi feito pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ao nosso complexo de carotenoide. Vamos falar das vantagens e, por fim, da dosagem deste complexo para nós. Muito bem. Então, começando o primeiro tópico, nós vamos fazer uma pequena apresentação do que são os carotenoides. Os carotenoides são componentes que servem de pigmentos amarelos, laranja e também vermelhos, que são produzidos por plantas, são produzidos por algas e algumas bactérias e também fungos. Os carotenoides atuam como um tipo de antioxidante para os seres humanos. Perdão. Existem mais de 600 tipos diferentes de carotenoides disponíveis, nos diversos tipos de plantas e também em outros. Alguns destes podem ser convertidos em vitamina A, por exemplo, quando liberados no organismo humano. E este ponto faz-nos associar o que no senso comum se diz em relação a frutos e vegetais cor de laranja, como por exemplo a cenoura. Nós ouvíamos sempre dizer que a cenoura é uma boa fonte de vitamina A para o nosso corpo. Bem, por último, os carotenoides desempenham um papel crucial. Está a ver que faltou ali o D? Eles desempenham um papel crucial, onde eles ajudam as plantas a absorver a energia da luz e também convertê-la em energia química. E logo ao lado nós conseguimos aqui ver alguns alimentos que representam o grupo de plantas comestíveis, neste caso, pelo homem, que compõem um alto teor de carotenoides. Nós temos aqui algumas imagenzinhas que creio ser um bocadinho comuns por todos nós, ou a maioria de nós. Muito bem. Então, onde encontrar efetivamente os carotenoides? Antes, eu gostaria de frisar que estes devem ser consumidos preferencialmente através da alimentação, para melhor absorção e também atuação no organismo. Os carotenoides são compostos solúveis em gordura, ao contrário de alguns alimentos e vegetais ricos em proteínas. Alimentos ricos em carotenoides aumentam a força dos nutrientes quando entram na nossa corrente sanguínea. Por isso, eles são melhor absorvidos através de uma fonte de gordura. Os alimentos ricos em carotenoide podem ser, conforme nós podemos ler aqui, temos uma lista que inclui abacate, abóboras, batata doce, cenouras, couve, espinafres, gema de ovo, inhame, laranjas, mangas, melancia, melão, milho, papaya, pimentos das diversas cores, tangerina e também tomates. Nós temos aí duas imagens com alguns destes alimentos. Vocês já repararam que as imagens de alimentos ricos em carotenoides são alegres, são vivas, são bonitas, são apreciáveis. Essas imagens colorem os nossos slides, nosso dia. Muito bem, então essas são algumas fontes dos carotenoides para o nosso organismo. Já agora, nós trazemos uma curiosidade que a literatura nos apresenta. Vocês sabiam que os carotenoides são pigmentos acessórios que se encontram em todas as plantas verdes? Sim, elas ou eles, os carotenoides, absorvem comprimentos de ondas azuis e também de ondas verdes. E assim eles dão à planta uma cor amarela ou laranja. Isso faz com que no outono, quando a clorofila que é aquele componente responsável pela cor verde das plantas, das folhas. No outono, quando a clorofila
começa a se decompor, os carotenoides são os pigmentos acessórios que dão as cores do outono. Normalmente são mais alaranjadas ou vermelhadas, não é? Então, a cor vermelha de algumas folhas do outono deve-se aos pigmentos de antocianina. E estes não são fotossintéticos, ou seja, não são reagentes à luz do todo. Então, trouxemos aqui uma curiosidade em relação ao carotenoide. Quando ouvimos dizer que eles atuam na nossa alimentação, às vezes esquecemos um bocadinho de como eles também podem atuar no resto da natureza, não é? Eles estão presentes nas folhas, nas plantas diversas, não somente nos alimentos que nós consumimos. Muito bem, voltando às propriedades do carotenoide, agora vamos falar da importância dos carotenoides para o homem. Bem, embora nós já Pode venhamos ser, Rick. falando, ah, senhor Gomes, pode por favor fechar o seu micro, muito obrigada. Bom, embora já venhamos falando de alguns pontos que nos façam ver o quão importantes são para nós, vamos ver mais alguns considerados necessários para a nossa sessão de hoje. A primeira importância que nós temos aqui: dietas abundantes em frutos e legumes ricos em carotenoides permitem a redução de muitas ameaças agressivas para o bem-estar. Uma importância muito interessante. Segunda, importância que nós aqui trazemos. Ah, os carotenoides reforçam o sistema imunológico, auxiliando o corpo na defesa contra uma variedade de doenças e também de infecções diversas. Continuamos falando agora da terceira importância. Os carotenoides promovem uma ótima sensação de bem-estar de formas distintas das ações de outros fatores alimentares. O que quer dizer que os nossos alimentos, os nutrientes podem vir de diversas fontes, mas há um diferencial quando se fala de bem-estar que vem dos carotenoides. É um bocadinho diferente e mais interessante. A quarta que nós aqui trazemos faz menção dos carotenoides da provitamina A, que podem ser convertidos em vitamina A, e que é essencial para o crescimento, para o sistema imunológico, ou seja, para fortificar ou fortalecer ou fazer funcionar devidamente o sistema imunológico, também a saúde dos nossos olhos, bem como prevenir o crescimento de células cancerígenas. Muito bem. Falando agora da quinta, que eu particularmente achei muito interessante quando estava a estudar, e acho que vai ser também interessante para a maioria aqui, que faz menção da luteína. A luteína, o que é a luteína? A luteína é um carotenoide, como disse, carotenoides são alguns compostos, então elas têm alguns nomes específicos, neste caso é a luteína. É um carotenoide que atua especificamente na retina, no nosso olho. A função dela é ajudar a absorver a luz azul. Uma das principais causas da cegueira é a degeneração ocular. A nossa capacidade de visão começa a reduzir, começa a ficar cada vez mais degradada. Ou seja, estamos a falar da degeneração do centro da retina, mais especificamente. A exposição prolongada à luz azul, como por exemplo, luz que vem das nossas telas, dos monitores, computador, celular e outras fontes. São boas fontes de luz azul. Então, uma exposição prolongada a essa luz pode causar este problema, a degeneração da nossa retina. E assim afeta negativamente as partes delicadas do nosso olho, que pode então causar problemas com a nossa visão. Já agora, estudos mostram que a incorporação de pelo menos 6 miligramas deste componente, a luteína, 6 miligramas de luteína na nossa dieta por dia,
ajuda a diminuir o risco de desenvolver degeneração da nossa retina a cerca de 43%. Um estudo que foi feito. Então, aumentar a quantidade de luteína na nossa dieta pode ajudar a retardar ou então mesmo parar os danos oculares que nós já temos e também evitar que a condição do problema, né, possa prolongar. Então, a luteína é muito importante, ela pode ser encontrada especificamente em alimentos como gema de ovo, brócolis, espinafre, couve, milho, pimento amarelo, uvas, sumo de laranja e também na abóbora. Então, este em particular é um dos carotenoides que existem e vemos aqui a grande função que ela tem para os nossos olhos em especial. Isso me faz recordar também do que nós muito ouvimos em relação à cenoura, quando diziam a cenoura é amiga dos nossos olhos, a cenoura ajuda-nos a ter uma boa visão. A cenoura é uma fonte de luteína, como podemos aqui aprender. Muito bem, passamos para a importância seguinte, onde nós falamos dos carotenoides como antioxidantes. E por serem antioxidantes, eles reduzem a inflamação no nosso corpo. Embora ainda esteja a ser investigado, não está nada ainda concluído, mas até agora os estudos têm mostrado certeza neste ponto. As propriedades anti-inflamatórias dos carotenoides têm sido associadas a uma melhoria de saúde cardiovascular, ok? O que quer dizer que a redução da inflamação ajuda a proteger contra doenças cardíacas e evita a obstrução das paredes arteriais. Então, estamos a ver um outro espectro ou um outro lado de vantagens ou da importância do carotenoide para a nossa saúde. É agir ou atuar mais especificamente na nossa saúde cardíaca, do nosso coração, das nossas artérias, das nossas veias, no geral. Por último, a última importância que aqui trazemos. Os carotenoides têm sido associados à redução do risco de cancro de pele. Têm sido feitos estudos que comprovam que alguns carotenoides podem decompor-se em vitamina A, que é um nutriente que protege contra os danos prematuros da pele causados pela exposição solar. E isso atuando não somente sobre o melanoma, mas também sobre as rugas prematuras e a pele pouco saudável. Então, pelo efeito que alguns dos carotenoides têm sobre a vitamina A, pode-se ver esta vantagem atuando, não é, sobre a nossa pele, mais especificamente. Então, por atuar na nossa pele, ajuda-nos a retardar o crescimento ou aparecimento de um cancro de pele, por exemplo. Muito bem, essas foram algumas das importâncias que nós trouxemos em relação aos carotenoides para o nosso corpo. Passamos agora propriamente para falar sobre o suplemento do dia, o complexo de carotenoide da Neolife. Então, por falarmos de complexo, nós estamos especificamente a falar de uma família, não é? Como o próprio nome sugere. Aqui temos um complexo, uma família de carotenoides, não somente do famoso beta-caroteno. Normalmente, quando se fala de ah, carotenoides, fala-se de beta-caroteno, que é o mais comum, o que da nossa parte é o mais conhecido. Mas no complexo da Neolife não temos somente o beta-caroteno, nós temos 15 deles. Nós temos alguns deles com estes nomes muito interessantes. Nós temos licopeno, temos luteína, zeaxantina, cantaxantina e também crisprocapcina. Ok? Então, os testes têm mostrado a fórmula da Neolife e comprovam esta riqueza de todas as frutas e também de vegetais. Muito bem. A nossa mistura exclusiva e também rica em carotenoides
É derivada de tomates inteiros, cenouras, espinafres, pimentos vermelhos, morangos, pêssegos e mais. Ok? E só para frisar, estamos a falar de alimentos inteiros, de alimentos integrais, de alimentos naturais. Muito bem. Falando de outro ponto interessante em relação a este complexo, ele passa por um processo, quando se está a fazer ou a elaborar, a produzir este complexo da Neolife, ele passa por um processo exclusivo Nutrimax. Ah, Este processo tem a tecnologia que permite uma eficácia de extração de cerca de 98% do conteúdo dos frutos e também dos vegetais. E inclui também a baixa temperatura, né, para o processamento e encapsulamento sem oxigênio, para garantir uma elevada potência dos nutrientes. Para quem já tomou, alguns destes suplementos, se tiver tido tempo de, por exemplo, abrir uma das cápsulas, já percebeu que lá dentro estava tudo compacto, não havia exatamente oxigênio, havia ar lá dentro. Então, isso é feito propositadamente para garantir a integridade dos elementos do nutriente, ou do suplemento. Então, este processo todo, resumidamente, pode ser chamado do Nutrimax. São as fases que compõem o Nutrimax. Muito bem. Ahn, Falando agora do ponto seguinte, nós já temos conhecimento de todos os nossos suplementos da Neolife. Este não é diferente. Este não contém aromas, corantes, conservantes, nem edulcorantes artificiais. E tudo à base natural. Este ponto muito interessante que gosto aqui de trazer faz menção de, de nós termos uma porção conveniente. Cada cápsula fornece o valor completo de carotenoides numa dose ideal de uma grande variedade de frutas e legumes ricos em carotenoides. Isto é apenas uma forma adicional de ajudar o usuário a cumprir a recomendada dose de 5 a 13 porções de frutas e legumes diariamente. Muito bem. Ah, Isto é muito importante para nós podermos perceber que o que é ah, o que devia ser a nossa alimentação em termos deste nutriente em específico, deste componente em específico, é de cerca de 5 a 13 porções de frutas e legumes diariamente. Entretanto, nós não temos sempre garantia de que vamos conseguir 5 maçãs ou uma laranja ou um espinafre, uma papaya, até formar ou entre 5 a 13 frutos e vegetais. Mas, segundo ponto, nós não temos exatamente garantia da qualidade destes alimentos que nós podemos até ter. Ainda que nós consigamos ter estes, este número todo de porções, não temos exatamente garantia de que estes têm a qualidade certa para nós. Muitos alimentos hoje em dia, nas próprias farmas, nas machambas, já são alvos de agrotóxicos e outros alimentos que não são exatamente para destruir os alimentos, mas para proteger, por exemplo, de, ah, de algumas pragas, de alguns animais, e isso acaba influenciando na qualidade do próprio produto, trazendo algumas impurezas para o nosso organismo. E segundo ponto, alguns dos alimentos são geneticamente modificados, o que não é o caso da New Life. Então, nós temos muitas vantagens em termos este complexo para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Com uma cápsula, nós conseguimos ter, primeiro, a quantidade ideal, segundo, a qualidade também ideal para o nosso corpo. Nós somos importantes, nós gostamos de nós mesmos, nós amamos a cada um de nós, por isso também devemos dar ao nosso corpo coisas boas, neste caso, alimentos bons. Muito bem. Então, nós temos duas
possibilidades. Podemos encontrar este complexo em frascos de 60 ou em 90 cápsulas. Muito bem. Agora, propomos-nos a trazer este estudo ou resultado de um estudo que foi feito pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, USDA. Como deve ser do conhecimento da maioria das pessoas nesta reunião, os nossos produtos da New Life passam por rigorosos processos realizados por profissionais certificados e também especialistas em diversas áreas como nutrição, tecnologia, pesquisa, química, biologia, saúde no geral, não é? E entre outros. E estas pessoas compõem aquilo que nós chamamos do Conselho Científico Consultivo, SAB, como podemos ver aqui no topo da nossa tela. Este é o símbolo. Então, os nossos suplementos passam pela certificação, pela aprovação, pela experimentação deste conselho, né? Este quadro, conselho consultivo. E quando eles aprovam, é aí onde se faz o embalamento para poder ser trazido até as diversas fontes ou a diversos mercados de consumo de suplementos. Mas não somente isso, existem outras entidades que fazem testes dos diversos produtos, diversos suplementos, que é o caso desta entidade, que é o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. Então, foi feito um estudo da parte deles em relação ao nosso carotenoide, o complexo carotenoide, e estes cientistas realizaram este estudo de investigação clínica sobre o complexo de carotenoides e eles publicaram os resultados em revistas científicas com revisão dos seus pares, ou seja, membros das mesmas, que desempenham as mesmas funções e que possam estar em outras organizações, mas que possam fazer uma espécie de auditoria independente. Então, trazemos aqui três pontos que são resumo dos resultados deste estudo. O primeiro ou seja, primeiro foi feito um teste, o segundo, e depois fez a observação dos resultados. Perdão. Primeiro ponto, o complexo reforçou drasticamente a resposta imunitária dos glóbulos brancos e linfócitos, mais do que as respostas obtidas na linha de base, e apenas com a toma de um suplemento de beta-caroteno. O que quer dizer que o esperado é, ao se tomar uma porção, não é, de um beta-caroteno, vamos dizer que é a 45. Quando temos, depois de feito este estudo, este departamento concluiu que houve um acréscimo para além dos 45, foi para além, e houve um reforço abrupto para o organismo beneficiando, claro, trazendo benefícios muito importantes quanto à resposta do sistema imunológico para, propriamente falando, dos glóbulos brancos e linfócitos. Então, isto foi um uau da parte deles. O segundo resultado que eles observaram, que eles obtiveram foi redução da oxidação dos lípidos no sangue e, por fim, prevenção, ou preveniu a oxidação dos lípidos celulares, ao passo que a toma de um suplemento de beta-caroteno isolado o faz. Então, como podemos ver, serve de um grande testemunho, se me permitirem usar este termo, para este complexo. Só vemos benefícios e, como falado, isto não somente foi a nível da New Life, do Conselho Científico, mas outros órgãos assim o fizeram e tiveram as mesmas respostas, as mesmas conclusões. Então, kudos para New Life. Muito bem, já estamos quase no fim. Vamos agora falar das vantagens do New Life Carotenoid Complex. O primeiro ponto, e
nas investigações verificou-se que também foi um dos resultados que eles obtiveram lá. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos observou também que na toma deste complexo existe um aumento da capacidade imunitária em cerca de 37% em cerca de 20 dias. O que quer dizer que se o estimado convidado, o diamante, tomar este suplemento durante 20 dias, na dosagem certa, nós temos uma possibilidade de aumento de cerca de 37% da sua imunidade. Então, para aquelas pessoas que eram mais fracas, mais raquíticas, existe uma grande vantagem em tomar este complexo durante esta duração que aqui se concede. Claro que no mínimo, não é? A segunda vantagem apresentada faz menção da redução da oxidação do colesterol no nosso organismo. O terceiro ponto fala do aumento dos níveis de antioxidantes no cérebro, no sangue, desculpa, para apoiar os órgãos vitais, coração, cérebro e mais ou menos isso. O quarto ponto que nós temos de vantagem faz menção da fórmula exclusiva, tão única que foi patenteada. Não é? A nossa fórmula não é similar, não é parecida, não é igual às outras fórmulas de complexos de carotenoide. A nossa é exclusiva, como vimos, são cerca de 15 carotenoides que estão no nosso complexo, não é somente um, e é uma fórmula muito bem equilibrada, propícia para o organismo e que tem resultados visíveis comprováveis. Então, nossa, é bem exclusiva. Ah, cada um daqueles frasquinhos, como este exemplo aqui que nós temos, por exemplo, contém o equivalente a cerca de 115 quilos de legumes, de frutas, de vegetais crus, ah, que compõem os próprios suplementos. De seguida, nós temos que ajuda na otimização da absorção dos carotenoides. Como podemos ver, os carotenoides são alguns elementos que devem ainda ser absorvidos pelo nosso organismo. Nós vimos lá atrás que existe uma necessidade de se fazer uma boa junção com lípidos. Então, este carotenoide, este complexo carotenoide tem exatamente todas as funções que permitem a boa absorção. De seguida, nós temos lecitina pura de soja, que maximiza a estabilidade dos nutrientes, carotenoides, e auxilia a sua dispersão durante a digestão. E, por fim, mencionando mais uma vez a necessidade de nós lembrarmos que são suplementos alimentares integrais, ou seja, eles não são feitos com produtos já processados, não. Vai-se mesmo para os alimentos ainda originais, inteiros, onde se utiliza basicamente todo o fruto, todo o vegetal, todo o legume. Terminamos a falar da dosagem, que é de 1 a 3 cápsulas por dia. É o que nós precisamos para ter os resultados que nós desejamos, que nós precisamos para o nosso corpo. Só precisamos de 1 a 3 cápsulas por dia. E então eu passo para finalizar, agradecendo pela vossa atenção e preparada para receber as vossas contribuições, vossas dúvidas. Estamos mesmo para aprender e não é exclusivo para mim. Caso algum diamante, alguém que tenha um conhecimento adicional puder aqui auxiliar, também esteja bem-vindo para tal e termino a minha apresentação. Muitíssimo obrigada. Uau, obrigada, Diamante Lídia, parabéns pela belíssima apresentação, por ter nos dado essa toda a informação. Vejo que deu-se tempo, doce, para poder ter essa informação toda que acabou de nos transmitir aqui. Está de parabéns. E como já disse, de fato, este é o momento que vamos deixar em aberto para que cada um de nós presente aqui nesta sala possa se debruçar sobre aquilo que lhe tocou. Qualquer dúvida, acréscimo, a sala está aberta, por favor.
Está um silêncio absoluto. Boa noite, diamantes. Boa Boa noite, boa noite. noite. Diamante As águias Guilhermina. estão prontas. Sim, Sim, observem Observa as as águias águias voando alto alto. e mais alto. Quero ver a diamanta voar muito, muito, muito alto, né, com esse tema tão bonito, tão bom para nós. O nosso alimento, por excelência. Muito obrigada, parabéns. A maneira como nos trouxe esse tema, exaustivamente bem preparado e muito claro. Eu gostei muito. Então, eu só queria entrei para agradecer, não é, que nos trouxe esse tema, e para dizer, diamantes, vamos aproveitar que nós temos esse suplemento tão importante para nós, que cada um de nós e cada uma de nós precisa de elevar o seu sistema imunológico, porque, como disse muito bem a Diamante, a qualidade dos alimentos que nós temos, embora tenham o nome desses alimentos que são bons, não é? Mas a qualidade baixou muito para tudo que nós sabemos. Então, vale a pena fazer essa suplementação que vai elevar o nosso sistema imunológico. E quando o nosso sistema imunológico está alto, então serve também de proteção para evitar doenças. Então, eu gostaria de convidar a todos para não só tomar nós só diamantes, mas levar para as outras pessoas, para a nossa família, para os nossos conhecidos e desconhecidos, para tomar isso aí, porque é essa forma de levar mais saúde, mais alegria e felicidade para o mundo. Obrigada. Obrigada, Diamante Guilhermina. Muito obrigada por esse acréscimo. Tenho aqui uma mão levantada, Rui Jani, ou Jani, não sei se pronunciei bem, mas é Rui Jani, acho. Rui Jani, mas também tenho uma outra mão levantada, de Boaventura Quamba, por favor, Muito obrigado. Posso falar, não é? Em à primeiro lugar, vontade. dizer que a apresentação foi de fato excelente. Eh, Entende-se tudo, não é? A questão que eu queria colocar é a seguinte: como eu determino que preciso de suplemento de carotenoides? Em particular, em relação à dosagem, disse de 1 a 3, portanto, comprimidos por dia. Como é que eu determino que preciso de 1, preciso de 2 e preciso de 3? Muito obrigado. Então, Obrigada. comeu? Alguém na sala para responder? Diamante Lídia, se estiver ao seu alcance, pode também responder. É que pode ser isso, não? Alô? Alguém na sala para ajudar? Diamante Lídia também, se puder. Ok, tava a ter um problema, por isso o slide mudou muito aqui. Primeiro eu quero agradecer pelas mensagens, pelos comentários. Estamos aqui, pessoas ajudando outras pessoas. Então, bom, eu arrisco-me em responder esta questão com base no que nós temos no nosso manual. Nós temos o Tips File, onde nós, se não estou em erro, Tips File, que nos concede algumas dicas de como utilizar, quais são as dosagens apropriadas de determinados suplementos para determinadas condições que nós tenhamos. O que não tira, por exemplo, simplesmente queremos ter o bem-estar, que seria, de princípio, só uma cápsula por dia, justamente para nós mantermos aquelas porções que são ditas que são as recomendadas. Então, lembrando-nos sempre que os nossos suplementos são propriamente comida. Todos os dias nós precisamos alimentar as nossas células.
Então, é sempre necessário nós termos estes componentes no nosso organismo. Então, se nós considerarmos que pelo menos uma cápsula por dia nós teremos todos os dias, já é o básico, já é muito bom. Agora, em relação à adição ou não, no nosso manual nós temos ali para determinadas condições físicas, não só, nós temos a recomendação de quantas cápsulas nós deveríamos tomar. Mas se tiver alguém que me possa dar mesmo uma sustentação, eu agradeceria imenso. Obrigada, Diamante Lídia, pela explanação. Obrigada. Mais alguém a contribuir? Tenho aqui a mão levantada. Diamante Nelson Pereira, por favor. Boa noite e muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela apresentação. Eu tenho um problema na minha vista que é ligado a, a, a os médicos disseram é que eu estou com o nervo óptico cansado e em parte associado à idade, mas com certeza outros fatores também. O que eu gostava de saber era se o carotenoide poderá auxiliar mesmo essa parte do nervo óptico, uma vez que não é problema da retina ou outra parte dos olhos. Muito obrigado. Obrigada, Diamante Nelson Pereira. Muito Alguém obrigada, quer? Diamante Hilda. Obrigado por dar esta oportunidade. Parabéns, Diamante Lídia, pela sua apresentação maravilhosa. Eu queria dar um bocado mais de subsídios para aquilo que a Diamante Lídia muito corretamente apresentou. Queria dizer ao Diamante Boaventura e a outras pessoas que tiverem interesse em saber que, como bem disse a Diamante Lídia, a nossa alimentação é muito deficiente em produtos alimentares que garantam a nossa nutrição. Então, basicamente, eu recomendaria que toda a gente consumisse 3 carotenoides por dia, como mínimo, tomando em conta aquilo que são as refeições regulares da maior parte das pessoas. Muitas vezes nós temos uma rodela de cenoura, uma rodela de tomate e o resto é alface, quando temos, não é? Então, a nossa alimentação, de certeza absoluta, que é pobre em carotenoides. Dizer 1 a 3 é dizer que nós queremos ter o mínimo, vamos para 1, não é? Da mesma maneira como se diz 5 a 13 porções por dia. O ideal é, sem dúvida, 13, mas se não houver a possibilidade de ter as 13, pelo menos as 5, que correspondem a uma cápsula. Então, dizer que, em geral, a recomendação de 3 cápsulas por dia é o ideal, mas se a pessoa, por razões econômicas, não puder consumir as 3, pelo menos que consuma uma por dia. Como bem disse a Diamante Lídia, para condições específicas de saúde, podemos recorrer aos manuais que nós temos, o BetaWay, dá a indicação para cada uma das condições que nós precisemos de cuidar delas. Mas para prevenção, para consumo regular, 3 cápsulas por dia é o ideal. Obrigada. Obrigada, Lídia. Obrigada. Obrigada. E tenho aqui uma mão levantada. Elisa Jamai. Jamai ou Jamal?
Talvez o diamante Rui, diamante Hilda, não ficar esquecido, foi a primeira pessoa que levantou a mão. Sim, sim, sim. Realmente, só que depois não tem chamei. Diamante Rui ainda está? Ok. Já não está no chat. Já não está, Diamante Rui. Sim, Já tirou a mão levantada. já não está. Sim, Mas, Diamante, temos uma pergunta no chat. sim. Ok. Diamante. Temos uma pergunta aqui, de facto. Ofélia Miranda. Gostaria de saber se pessoas grávidas podem tomar os suplementos de fertilização. É a dúvida aqui apresentada. Pessoas grávidas se podem tomar os suplementos de fertilização. Quem pode ajudar na resposta? Quem pode ajudar? Boa noite, Diamante. Boa Boa noite, noite. Boa Boa noite. noite. parabéns, Diamante Lídia, pela belíssima apresentação, muito obrigada. Ah, não tenho nenhuma experiência de fertilização para mulheres grávidas, mas, no meu entender, juro que não há necessidade, porque se a pessoa já está grávida, não precisa, né, de fazer essa fertilização, porque esses suplementos são indicados justamente para aquela pessoa que tem dificuldade. Apesar de que os nossos suplementos podem ser tomados por toda a gente, né? Mas estaria a desperdiçar, se calhar esperar para uma outra oportunidade, ou então tomar os indicados para a pessoa com essa condição, que seria tomar o ômega para ajudar o feto, na questão de memória, para a criança nascer sem problemas nenhum de atraso, síndrome de Down, mas os principais suplementos para esse caso da pessoa já grávida, a vitamina B, a vitamina B, não é? Eu recomendo, eu não deixo de recomendar. Se a pessoa, uma mulher, nesse caso, se prepara para engravidar, a coisa boa que a gente diz é que não sabemos se a pessoa vai ter uma situação de uma criança com uma certa deficiência, não é? Por conta de aquilo que se diz, né? Quando há separação, não sei o que, isso já só poderia ser matéria das pessoas indicadas, mas pronto, haver uma deficiência, nascer com um problema de pernas arqueadas, pode também acontecer, lábio, não sei, tem um nome que se diz, ou mesmo questões de síndrome Down. Então, nós não sabemos o que é que pode acontecer e para evitar esses problemas todos, devemos, logo no início, tomar a vitamina B e outras vitaminas para ajudar, né, ah, na boa gestação, partos não complicados e etc, etc. Então, nessa fase é necessário o Neurafcheck, o TriNN, gente, a mulher em gestação é muito importante. Agora, não sei se ainda poderia ser necessário a pessoa suplementar-se enquanto já realmente está nessa fase. E, mais uma vez, Diamante, fiquei maravilhada com a sua apresentação. Excelente, 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 excelente. Para mais infinito. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada, Diamante Xangamo. Tenho aqui já a mão de novo. Rui Jané. Rui, por favor. Hello, muito boa noite. Boa noite.
Eu só queria secundar o que acabo de ouvir. Os suplementos servem para todos os afetados ou os doentes e não doentes. Porque se falamos de suplemento, é para suplementar nossa saúde. Então, os suplementos não se toma só quando alguém está debilitado. Mesmo não debilitado, porque serve para prevenir e curar ao mesmo tempo. Por isso, a toma do suplemento não depende do seu estado, mas é necessário consumir. É como se estivesse a consumir água. Eu queria dizer o seguinte: muitas das vezes nós, os homens, bebemos água quando estamos com sede, mas não é correto. O homem não deve beber água porque está com sede, mas então tem de evitar a sede. Então, o suplemento não pode se tomar só quando está com problemas. Deve tomar suplemento antes do problema, também quando tem problema, mas suplemento serve para prevenir e curar ao mesmo tempo. Por isso eu estava a dizer, não é só quando alguém está de digestão que deve tomar. Mesmo não estando de digestão, porque é para manter a saúde, serve de manutenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Diamante Rui, muito obrigada. Temos aqui a mão da Diamante Elisa, Jamal ou Jamais. Elisa, Sim, boa noite. boa noite. Muito obrigada pela explanação da Diamante. Eu queria apenas dar o meu testemunho acerca dos carotenoides. E um dos diamantes esteve aí a dizer que, a falar da retina, por causa do problema da vista, queria saber como é que pode suplementar por causa da vista. Por acaso, eu sou uma das que tem problemas de vista, mas foi causada pela diabetes. E quando fui aos tratamentos, a médica estava inconformada e entrou em pânico, porque eu já estava quase cega, de verdade. Mas quando fui aconselhada a fazer o carotenoide, e comecei a fazer, eu tomava 6 carotenoides por dia. Tomava 2 de manhã, 2 ao meio-dia e 2 à noite. Quando fui à consulta, depois de consumir durante 3 meses, a médica ficou surpresa, porque começou a ver que a retina já estava a voltar e eu estava a melhorar bastante. Ela ficou muito surpresa, disse: olha, está estabilizada a vista e a tua retina já está a ficar boa. Mas, bom, eu estava a fazer carotenoides, fiz durante 3 meses seguidos, sem parar. E não quero dizer que parei de fazer o carotenoide, até hoje faço, por isso estou a dar aqui o meu testemunho por causa do carotenoide. Dizer que ele trata da retina, eu sou testemunha disso, e graças ao carotenoide hoje consigo enxergar, pelo menos consigo ler algumas coisas, consigo fazer as minhas coisas. Era apenas para dar o meu testemunho. Muito obrigada, Diamante. Muito obrigada, Diamante Elisa, pelo testemunho. Muito obrigada mesmo. Mas em relação ainda a Diamante Nelson, acho que para além da rotina, falou de uma coisa do nervo. Não percebi muito bem, não sei se alguém poderia ajudar. Falou de um que foi identificado, um nervo que incomodava a vista. Boa noite, diamantes, mais uma vez. Como bem disse a diamante Lídia, carotenoide complex é um antioxidante. Como nós sabemos, os nossos nervos são compostos de grande quantidade de células gordurosas, propensas à oxidação. Então, o carotenoide complex é sim importante para a condição.
Mas outro suplemento que é muito importante para a saúde do nervo óptico é, sem dúvidas, o nosso ômega 3. Então, da forma como falou a Diamante Lisa, use e abuse dos dois e quase que de certeza vai ter melhorias. Muito obrigada. Obrigada, Tela, pelo suporte. Já vamos a 19:08. É verdade, começamos um bocadinho tarde, mas ainda dá para mais duas questões, se tiver. Tenho aqui no chat, Elizabeth Gomes, que diz que boa noite, Diamantes, parabéns pela apresentação. Gostaria de dar o meu testemunho. Sou nova aqui na Neolife. Contudo, quando entrei na Neolife, eu estava com problemas de fotofobia, que é intolerância a todo tipo de luz. Tomei o Provitality e em menos de um mês já não preciso de óculos. Então, este é um testemunho da Diamante Elizabeth Gomes. Tenho aqui também no chat a Cristina Kwambe. É Kwambe ou Guambe? Boa noite, muito obrigada pelo convite da irmã Sidônia. Em primeiro lugar, saudar a apresentação e gostava de saber onde se adquire e quanto custa o frasco de 60. E ainda bem que fez referência da pessoa que lhe convidou. Depois desta sessão, poderá falar com a Diamante Sidônia, que ela vai lhe encaminhar. Temos mais outras aqui mensagens no chat, grande parte em que estão a parabenizar a Diamante Lídia pela apresentação, belíssima apresentação, e que deu para perceber quão é importante o carotenoide. Boa noite, Diamantes, mais uma vez. Eu gostaria de fazer um comentário que, apesar de nós estarmos a falar do suplemento carotenoide complex, os nossos bebês e as nossas crianças também precisam de carotenoides. Então, nós temos suplementos para bebês, o nosso Liquivit, e para crianças, o nosso Vita Squares, que são fontes de carotenoide complementares para as nossas crianças. Era só o comentário que eu queria fazer. Obrigada, Tony. Julgo que terminamos com a nossa sessão, a não ser que ainda alguém queira acrescentar algo. Tem aqui no chat, Rui Jani, diz que para além do que acabou de falar, o carotenoide também ajuda a prevenir a aterosclerose, através da redução de lípidos no sangue. Portanto, é um acréscimo que faz o Diamante Rui. Tudo bem, penso que já apresentamos nossas contribuições, já falamos o que queríamos dizer. Diamante Lídia, tem algo ainda a dizer para fecharmos?
Eu agradeço, eu termino mesmo a agradecer pelos comentários, pelo engajamento, pelas contribuições. Muitíssimo obrigada bem, é tudo. Vamos tomar cara de noite. Obrigada, Diamantes. E para terminar, para fechar mesmo, vamos abrir os nossos microfones e, como é de praxe, vamos dar o nosso grito. Então, vamos ficar à espera. Vamos abrir. As águias estão prontas? Bem disseram as águias voando alto, As alto. Muito obrigada, Diamante Lídia. Obrigada. Obrigada. Diamante Lídia. Obrigada. Boa noite a todos. Parabéns, Diamante Lídia. Boa noite. Obrigada. MC Boa noite, Diamantilda, obrigada. Viva, 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 Viva.